em células virtuais, virtual cells. Então, o sistema móvel sem células vai ser aquele sistema móvel que não existe divisão espacial. Então, você vai ter um grande número de pontos de acesso que vai servir simultaneamente um pequeno número de usuários. Esses usuários podem ser servidos tanto no tempo quanto na frequência. Por sua vez, o sistema baseado em células pequenas, cada usuário vai ser servido por um único ponto de acesso. Ao contrário daqui, que todos os pontos de acesso, teoricamente, suportavam todos os usuários. Mas aqui, nesse caso, o ponto de acesso ele vai servir aquele usuário pelo aquele ponto de acesso que proporciona maior energia útil. Contudo, se esse ponto de acesso já tiver sido selecionado para atender outro usuário, ele vai estar disponível. O sistema baseado em células virtuais é a mesma coisa, só que você pode ter mais de um ponto de acesso e vir no usuário, desde que seja um número fixo. E aqui o objetivo aqui desse trabalho aqui que a gente vai apresentar aqui é comparar em termos da taxa alcançável, então o throughput, né, a vazão de dados de uma determinada célula, considerando essas três arquiteturas. Então aqui o modelo físico do sistema é você ter uma grande área com várias estações aqui, que são chamados CAR, equipamentos de usuário, e M pontos de acesso. Então os modelos de perdas de percurso, então a gente vai ter esse modelo COST 231 O'Keefe e Ikegami, que é em 1900 MHz, ou seja, 1,5, 1,9 GHz, e o modelo Close-In, para um cenário heterogêneo em 28 GHz. Então observe aqui que eu tenho uma frequência do frame da conjunto de frequências 1 aqui do 5G e o outro acima dos 6 GHz. Então a gente vai analisar um e outro. A propagação é a perda de propagação entre a antena transmissora e o usuário. Bom, e aqui a gente vai falar o ganho do canal. O ganho do canal vai ter uma componente especular e uma componente divisada direta. Esse desvanecimento de pequena escala ele vai ser normalizado por uma gaussiana com média zero e variação unitária. E o desvanecimento em larga escala ele é dado por essa expressão. E aqui nós temos que esse ZMK aqui vai ser uma variável normal entre 0 e 1. E esse sigma ele varia de 4 a 10 dB, a atenuação do canal de comunicações. E vamos usar o modelo de perda de percurso do O'Keefe e Ikegami, o modelo COST 231. Quando você tem uma linha divisada entre a antena transmissora e a receptora, a atenuação é dada por essa expressão. E com linha divisada, a gente observa aqui, quando existe linha divisada, a atenuação aqui, a perda de percurso, ela vai ser menor. Observe que quando eu tenho uma visada direta entre antena transmissora e receptora, a perda de percurso é menor. E também vamos usar o modelo de percurso Close-In para essa componente aqui, PLK, dado por essa expressão. Vamos supor também que quando o usuário está abaixo de 300 metros, a gente tem uma probabilidade linear de haver ou não visada direta. Acima de 300 metros, ou seja, o D maior que uma distância máxima, a gente não vai ter visada direta. E os modelos que nós vamos usar é o modelo que usa uma microcélula urbana tipo Street Canyon, que é quando você tem várias construções grandes, por exemplo, prédios, que formam um duto de propagação do sinal. E também a Open Square, ou seja, quando você tem tipo uma propagação em praça mesmo, mas isso significa que é uma propagação quando você tem construções de baixa altitude. Esses dois modelos, eles operam em frequências, né? Ou seja, você vai ter faixa de frequência para
a line of sight, ou seja, linha de visada direta e sem visada direta. E os parâmetros aqui são parâmetros do modelo, ou seja, parâmetros de dispersão e valor médio aqui da atenuação. Então, fazendo uma simulação em MATLAB, aqui a gente supõe que existe um conhecimento perfeito do estado do canal. Então, para isso ser feito, o transmissor pode mandar símbolos, sequências de treinamento antes da informação, ou utilizar tons pilotos, que são frequências específicas em que o usuário pode medir o estado do canal. Uma potência de transmissão no enlace de subida de 100 mW. E para cada cálculo de probabilidade de erro daquele que a gente vai mostrar, são realizadas 1000 simulações. O desempenho ele é medido em termos da função de distribuição empírica da taxa máxima alcançável. Então veja que nesse caso, a utilização de mais antenas, o objetivo é aumentar a taxa do sistema. Aqui nós temos a expressão para a relação sinal-ruído dos equipamentos e usuários, e a taxa ela é dada por essa expressão aqui que vem do teorema de Shannon, né? Quanto maior a relação sinal-ruído, maior a taxa de transmissão. E aqui nós temos um caso específico, se vocês quiserem depois acessem aqui esse artigo que foi publicado por um dos nossos alunos de doutorado no Simpósio Brasileiro de Telecomunicações do ano passado, 2022. Então, nesse caso específico, você vai ter as taxas alcançáveis em bits por segundo por hertz e a descrição aqui das curvas da função de densidade acumulada. Então, nesse caso específico, o que nós observamos é que o modelo com células virtuais é aquele que atinge o melhor desempenho. Caminhando para o último tópico da nossa aula, vamos falar do MIMO massivo, o Massive MIMO. Bom, como a gente já falou algumas vezes nesse curso, né, as comunicações 5G ela é baseada nessas três siglas aqui, nesses três serviços. Do Enhanced Mobile Broadband, ou seja, taxa de dados em faixa larga, o RLCC, Ultra Reliable Low Latency Communication, ou seja, comunicação de baixa latência super confiável, e também a comunicação massiva do tipo máquina, Massive Machine Type Communication. Um dos objetivos do 5G é que se garanta essas altas taxas para os usuários, independentemente de sua localização. Se ele estiver próximo a uma estação rádio base ou numa região de fronteira, ele tem que ter uma qualidade de experiência boa, ou seja, ele tem que sempre experimentar altas taxas de transmissão. Então a ideia do MIMO massivo é que você concentre essa energia para um ou múltiplos usuários. Então veja, você pode enviar a informação para um usuário, mas em alguns casos, como por exemplo, deixa eu ver, um jogo de futebol em que tem muitas pessoas acessando o sistema, a energia tem que ser concentrada ali. Então, para isso, o Massive MIMO pensa na melhoria dos dados, então throughput. Então, os sistemas MIMO do slide anterior foi feito pensando em aumentar a taxa de transmissão e também a eficiência do uso energético. Outro ponto interessante que o MIMO vai permitir é reduzir a interferência entre usuários e entre células adjacentes. Vai ser possível fazer a conformação de feixe, o beamforming. E a grande vantagem do 5G é que você vai permitir que essa tecnologia MIMO seja implantada para melhoria da eficiência sem a necessidade de compatibilidades com redes legadas, porque o Massive MIMO é uma novidade do 5G. Então não precisa se preocupar com nenhum tipo de compatibilidade. E aqui nós temos a ideia por trás do Massive MIMO. Então você vai colocar vários elementos em uma antena. Aqui tem, por exemplo, uma antena de planar. E em vez de ter um feixe único para toda a célula, você vai fazer uma confirmação de vários feixes. Então esses feixes eles vão servir usuários individualmente, reduzem a interferência entre usuários
E, por exemplo, pode-se fornecer a taxa necessária a cada usuário de forma personalizada. Então, se houver um usuário com mais necessidade aqui, ele vai receber nesse feixe uma quantidade de dados maior, uma taxa melhor. Então, o que é o Massive MIMO, ou MIMO massivo? Seriam antenas com muitos elementos que são alimentados eletricamente com sinais defasados, de modo a transmitir e receber sinais em feixes mais estreitos, ou seja, Narrow Band Beamwidth, e com ganho alto. Então esses elementos aqui, eles vão ser alimentados com sinais defasados, de tal sorte que se modifique o padrão de irradiação desse sistema. E alguns autores chamam isso de smart antenas, antenas inteligentes, de tal sorte que o padrão de irradiação seja formulado, modelado de acordo com as necessidades dos usuários que devem ser servidos numa dada região. Então a gente vai citar aqui alguns benefícios do Massive MIMO. Primeiro, a melhoria de cobertura de uma herb. Então veja, antigamente, quando você tem uma estação rádio básica que tem que fornecer a mesma potência em todas as direções, aqui não. Inclusive, fica mais fácil você ter células com tamanhos diferentes. Então nós sabemos que a propagação ela afeta de forma severa o sinal transmitido, e não necessariamente uma célula vai ter o formato hexagonal, porque a gente sabe que esse formato hexagonal é apenas uma convenção para facilitar aí a compreensão do sistema celular. A célula, na realidade, é uma entidade amorfa, não é? Porque depende da topografia do terreno. Então, com o Massive MIMO, você vai melhorar a cobertura de uma herb numa determinada célula. Um fato também possível aqui é que se pode aumentar a taxa de dados de um usuário concentrando feixes. Então, você pode pegar vários feixes e concentrar em um único usuário para aumentar a taxa de transmissão dele. Então, de tal sorte, como você vai concentrar a transmissão de dados naqueles que precisam, melhora-se a eficiência espectral do sistema. Outro ponto bastante importante é que, como cada usuário vai receber e vai também transmitir de forma com feixes mais estreitos, reduz-se a interferência entre os usuários. E por fim, aumenta-se a capacidade geral do sistema, tanto em termos de taxa de transmissão, como a gente viu no experimento anterior, como no número de usuários. Então, o Massive MIMO vai permitir que se tenha um sistema com maior capacidade de transmissão e servir mais usuários. Aqui nós podemos mostrar como pode existir um ajuste de feixe 2D em duas dimensões. No caso do MIMO massivo, diferentemente das antenas convencionais, em que ela tem uma determinada abertura, gera aqui apontando para o chão, e você vai ter essa cobertura servir todos esses usuários de forma geral. Com o MIMO massivo, existe a liberdade para conformar os feixes tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Então, uma antena que esteja nessa região, ela pode ter os feixes dela para pegar esses usuários que estão à altura do solo e também pegar esses usuários que estão em prédios. Então, em função da necessidade. E aqui nós temos uma pequena comparação. Essa comparação eu peguei do white paper da Samsung, em que você tem um array com 64 elementos. E tendo a frequência de operação 3,5 GHz, sabendo que para haver descorrelação entre os elementos é necessário que eles estejam separados em pelo menos metade do comprimento de onda, um array linear, ou seja, ao se compor esse MIMO com 64 elementos, seria necessário uma antena de 3 metros. Por sua vez, os mesmos 64 elementos, se forem organizados num array aqui quadrado de 8 por 8,
as dimensões vão ser de 0,4 vezes 0,4, ou seja, 40 centímetros. Então a gente sai de uma dimensão de 3 metros para 40 centímetros, permitindo ainda controlar o feixe, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Bom, e a composição da ERB seriam os elementos com par de antenas, transmissoras e receptoras duplamente polarizadas. Essa antena é aquela antena do tipo fita, que no inglês vem de patch. E ela vai ser capaz de receber e transmitir 2 sinais ortogonais. E subarrays é quando você organiza esses arrays para construir, de forma organizada, para construir uma estrutura transmissora ou receptora com vários elementos. Por sua vez, quando você pega esses subarrays e junta para formar uma antena, por exemplo, se você tiver uma antena com 16 antenas transmissoras e 16 receptoras, ela pode ser composta por 4 subarrays de 4 transmissoras e 4 receptoras. Então a ideia é que você vai montar essa infraestrutura com microantenas. E aqui a gente tem um gráfico que ajuda a entender. Por exemplo, aqui nesse gráfico também que foi tirado lá do white paper da Samsung, você pode ter aqui uma abertura retangular em que esses elementos aqui de antenas são dispostos. Então nesse caso aqui você vai ter 4 subarrays e esses arrays aqui são do tipo 3x1. Então você tem um subarray 3x1 que são organizados 4x4. A outra forma é você organizar aqui de uma forma quadrada. Então nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem 8 subarrays alocados com mais 8 subarrays. E em cada um desses subarrays aqui, então você tem 2 subarrays, você vai fazer o espaçamento entre as antenas. E nesse caso aqui você tem 2 verticais e 16 horizontais. Então essa antena e essa outra são duas antenas com 16 elementos, 32 elementos transmissores e 32 elementos receptores. Então, aqui já temos uma antena real daquele tipo. E os feixes, né? O que pode se fazer com o feixe? Pode-se dar um ganho de feixe para um dado usuário. Então, esse usuário pode receber uma taxa maior. Pode-se também aumentar a largura de faixa. Se o usuário está ocupando uma região maior, aumenta esse feixe para um usuário específico. E também corrigir aqui a cobertura angular. Então, antigamente você deixava a antena mais ou menos fixa, com um down tilt, e ela apontada um pouco para o chão. Mas agora, por meio de sinais elétricos defasados, esse feixe ele pode variar. Então acha-se que a utilização de telefones celulares em prédios vai melhorar bastante, porque agora você tem como conformar o feixe para cima e para baixo. Por último, a gente tem aqui um esquema do canal de downlink. Então no canal downlink, normalmente a gente tem mais antenas transmissoras na estação radiobase do que na receptora. E existe um número de camadas que faz-se a pré-codificação. Então lembram-se lá no diagrama de Helmholtz e também no Specify Codes. Então você vai controlar aqui, fazer uma pré-codificação para os símbolos que vão para cada uma dessas antenas. Então esses vetores de pré-codificação eles são normalizados. Então lembrem que lá a gente também normalizou no diagrama de Helmholtz. E também verificar como é transmitida cada potência em cada uma das camadas. Então, de uma forma geral, você vai ter M antenas receptoras e M antenas transmissoras e N receptoras. A ideia aqui é que você alcance pelo menos melhore a capacidade do sistema, trabalhando com mais taxas, e reduza a interferência dos usuários, porque vai haver uma conformação de feixe. Bom, para confeccionar a aula de hoje, nós tivemos as seguintes referências. Lembrando aqui que esses artigos, a maior parte deles estão abertos, mas se vocês nos pedirem,
nós podemos fornecer, e alguns white papers. Esses white papers eles estão abertos, são de graça, estão na internet. E o livro do professor Marcelo Alencar é o livro que nós adotamos na maior parte desse curso.